Bem-vindos a mais um Papo de Padaria, o podcast que acontece aqui na Big Pan 24 horas, a primeira padaria 24 horas de Santa Catarina. O que é sucesso? O que é uma pessoa ter sucesso na vida? Hoje, no papo de hoje, nós vamos entrevistar um garoto, que para mim é um garoto, podia ser meu filho, né? Com 27 anos de idade, uma pessoa que está começando a sua vida profissional, já tem um sucesso naquilo que está empreendendo. E nós vamos aprender com ele essa definição de sucesso de quem está começando, no dia a dia. O que eu posso vencer, superar, alcançar e me considerar uma pessoa de sucesso. Então, para mim, hoje, é muito importante esse podcast, porque, além de convidado, ele foi uma pessoa que acreditou nesse projeto, e ele comprou a ideia e é um dos patrocinadores do nosso Papo de Padaria. Então, de coração, primeiro, meu muito obrigado pela tua empresa Conexo, através de você, que foi nosso elo, ter acreditado nesse projeto, que é um projeto vencedor, né? Ganhamos o prêmio da Enfro como um case de inovação no ano de 2025. Então, muito obrigado. E a Conexo é nossa parceira no brinde que a gente oferece para os nossos participantes. É parceira nas garrafas de suco e na máquina de suco que nós usamos aqui na empresa, na Big Pan, para servir os nossos clientes. Então, Guilherme Hoffman, é um presente ter você aqui. Muito obrigado. Que a gente possa inspirar as pessoas através da tua história. Obrigado, Samuca. Obrigado pelo convite. Vai ser um papo muito bom. Como eu falei para ti anteriormente, para mim é uma honra, primeiramente, ter a oportunidade de me aproximar do Samuca da Big Pan. E hoje a gente vai trocar uma ideia aqui bem legal, contar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho de quão desafiador foi migrar na minha posição na carreira. Uhum. E vamos junto. Acho que vai ser um papo muito bom. Então, para você que veio até aqui, já dê o seu like, se inscreva no nosso canal está crescendo e é muito importante que você acredite, se inscreva, receba as informações e fique com a gente. Vamos descobrir do Guilherme como é que ele fez para essa transição de carreira e hoje está na área comercial da empresa, é isso? Exatamente, Samuca, exatamente. Para mim, sempre foi um desafio muito grande a parte comercial. Por quê, Guilherme? A parte comercial, para mim... Vamos lá, vamos começar o papo então, né, Samuca? Eu vou contar um pouquinho da onde que veio o Guilherme, o que o Guilherme fez na adolescência e quem é o Guilherme hoje. Você nasceu aonde, Guilherme? O Guilherme nasceu aqui em Florianópolis. Tu é manezinho? Sou manezinho da ilha. Sou manezinho da ilha. Mais um manezinho aqui. Mais um manezinho aqui no Papo de Padaria. Eu sempre morei em São José. São José? Exatamente, morei com os meus pais. Né? Meus pais ficaram juntos até ali os meus... Acredito que é 19 anos, mais ou menos. 19 para 20 anos. Depois se separaram, fiquei morando com a minha mãe, até que eu saí de casa. Como é que foi a tua infância? Vamos lá, minha infância... Foi aqui em São José mesmo? Foi aqui em São José, no bairro... Como é que era o Guilherme menininho lá? Foi no bairro Forquilhinhas. Em Forquilhinhas. Forquilhinhas foi a infância do Guilherme. Meus pais moravam em hipotecas, mas meus pais sempre muito trabalhadores, trabalhavam o dia inteiro e à noite, na época da compensação dos cheques. Meus pais trabalhavam de madrugada na compensação de cheque do Banco do Brasil. Então, eles tiveram que buscar alguém que cuidasse de mim. Só um parênteses. Para você que é muito novo, que está nos ouvindo, né? Cheque era como se fosse um pix de papel. Tinha que preencher, Exatamente. né? Botar o valor, botar a data. E a gente entregava na mão da pessoa e isso depois ia para o banco para ser compensado. Exatamente. Né? E o brasileiro inventou um cheque pré-datado, né? É verdade. Como se fosse um pix pré-datado. Exato. Hoje o mundo é digital. Hoje o mundo é digital, né? Eu não sei quando foi a última vez que eu vi um cheque, por mais que eu seja novo, né? Mas o cheque pra mim ainda é algo natural, mas não sei quando foi a última vez que eu vi. E assim, só um comentário. Na padaria, cara, eu cheguei a ter 3 máquinas de preencher cheque. Tá brincando? Muita gente, imagina, não existia cartão, existia cheque e dinheiro. Isso há quanto tempo atrás, Samuca? E eu lembro que em 2007 eu botei uma placa lá nos caixas, dizendo que a partir daquele mês de 2007, nós não aceitaríamos mais cheque. Então, Legal. Até 2007, a gente aceitou cheque. Legal, porque daí caiu em desuso, porque o cartão tomou conta, né? O cartão depois do ano 2000, assim, daí tomou conta e desapareceu. Fizemos aqui um parênteses, né? Para falar um pouquinho do cheque, da evolução tecnológica na área financeira. E para perceber o seguinte, uma pessoa tão nova e mudanças tão drásticas, né? Porque em pouco tempo o mundo mudou muito, né?
Com certeza, com certeza. E Samuca. daí você era um garoto que morava na Forquilinha, teu pai trabalhava na compensação de cheque, a tua mãe também? Minha mãe também. Então, meus pais, sempre muito trabalhadores, acharam uma senhora para cuidar de mim. Essa senhora não tinha vínculo familiar, nem nada disso, era uma cuidadora. Era Certo. uma cuidadora de crianças. Ela cuidava de algumas outras crianças Tu também. era filho único ou não? Eu, filho único. Filho único? Filho único, exatamente. E meus pais tiveram que me deixar com essa cuidadora, né? E para que eles trabalhassem ali durante a semana, né? Então eu ficava na casa dela. Quantos anos tu tinha nessa época? Isso desde os 3 meses de idade. Desde os 3 meses de idade? Desde os 3 meses, eu me vinculei a essa senhora, que foi uma Tu lembra o nome cuidadora, dela? Dona Marli. Dona Marli. Dona Marli. Ela foi, pra mim, uma avó. Né? Eu sempre chamei ela de Vó Marli. Ela foi a pessoa que cuidou de mim durante o início da minha vida, né? Desde os 3 meses, Desde cara. os 3 meses. E meus pais, obviamente, com todo carinho, sempre cuidaram de mim ali no Claro. final de semana. Depois passaram a me buscar todo dia à noite, né? Eles saíam da compensação do Banco do Brasil 4 horas da manhã, me buscavam na casa dessa De senhora. madrugada? De madrugada, para pelo menos passar ali algumas horas comigo e 7 horas da manhã eles entrarem no outro emprego deles. Né? Então, Você trabalhava em 2 trabalhavam em empregos? 2 empregos. Meus pais trabalhavam o dia inteiro, cada um em uma empresa, e à noite os dois trabalhavam junto na compensação do Banco do Brasil. Então, esse foi o meu início. Ficava durante a semana, né, com muitas outras crianças na casa dessa cuidadora. Aham. E ali brincava, estava sempre aproveitando, obviamente sempre com muita saudade dos meus pais, Certo. né, mas consegui ali ter uma infância muito boa, né? Ter uma infância muito boa. Essa senhora hoje não está mais entre nós, mas para mim foi um anjo que apareceu na minha vida, cuidou muito bem de mim, assim como cuidou das outras crianças também. E para mim ela foi uma avó. Tanto é que eu sempre chamei ela de Vó Marli. Vó Marli? Vó Marli, para mim, sempre foi a forma como eu tratava ela. Vó Marli, onde você estiver, né? Você fez um exatamente. bom trabalho, né? Nossa certeza. gratidão, né? Com certeza, sem dúvida. Que legal, Sem né? dúvida. E como fica evidente o desafio dos pais, né? Sem dúvida. O desafio dos pais de ter uma criança, de dar suporte, dar estrutura e de trabalhar. E às vezes tem que tomar essa decisão de deixar com alguém para poder estudar e trabalhar, né? Uma responsabilidade muito grande, né, Samuca? Sem dúvida, e não tenho dúvida que foi muito doído para eles isso, né? Mas eu sempre falo. E como é que era você menino? Como é que você era? Introvertido, quieto? Sempre fui extremamente introvertido, Samuca. Sempre, sempre. Por mais que eu tava com muitas outras crianças, eu sempre fui uma criança introvertida. Eu tinha medo, receio de estar no meio de todo mundo. Ah, é? Então, como que era o Guilherme lá pequenininho? Era o Guilherme extremamente apegado à Vó Marli. Mas Sério? zero diversão com todas as outras crianças, sabe? Então, eu me custava muito para me conectar com outras pessoas. Isso sempre foi um desafio muito grande para mim. Né? Isso desde a infância. E daí tu foi pro Então, colégio, foi estudando, Fui pro adolescência? colégio, fui estudando, adolescência. Com o tempo lá com as outras crianças, criei muitos amigos. Conheço até hoje gente que ficou comigo lá com 3 anos de idade. Ah, né? é? Então, sim, temos... Por mais que a gente não conviva junto, mas conheço todos eles, sei o que fazem, sei onde estão. Que legal, né? Então, isso cara. é muito bacana bacana mesmo. Para mim é muito gratificante voltar lá na casa da Vó Marli, que hoje ficou com a filha dela, que para mim é uma tia. Né? Certo. Inclusive, eles têm um estabelecimento chamado Paraíso dos Donuts. Fica ali em Forquilinhas. Paraíso dos Paraíso Donuts. dos Donuts, exatamente. Vou lá conhecer e dar um Vai lá abraço nesse conhecer, pessoal. Exatamente, Que é um bacana. pessoal muito bacana. Eles, acho que tem alguns, se eu não estou enganado, uns 7, 8 anos já. Que legal. E daí, Guilherme, você foi crescendo e na adolescência, tu foi estudando, e qual era o teu pensamento? O que você sonhava fazer? O que você queria fazer? Qual foi a tua busca lá no início? Então, Samuca, eu acho que, se não todos, a maioria dos homens já teve o sonho de ser jogador de futebol. Ah, tu também? Com certeza, sem dúvida. Foi meu primeiro sonho profissional, né? Eu sonhava em ser jogador de futebol, então fui pra escolinha, fui jogar bola, tava o tempo todo jogando bola. Eu e os meus amigos, a gente chegava ali 1 hora mais cedo no colégio, né? Ali por umas 7 horas da manhã, mais ou menos, um pouquinho antes. Entrava no colégio e ficava jogando bola. Pra jogar bola? Pra jogar bola. Ficava lá na quadra do colégio, jogando bola, brincando, né? Até que vinha a professora, brigava com a gente, mandava a gente entrar pra... Aquele suador, vamos tudo Aquele pra suador, sala. ia todo mundo suado pra sala, uma catinga dentro da sala, só porque o pessoal gostava de jogar bola antes. E era bom, né? Maravilhoso, maravilhoso. Então esse foi o meu início, né? O início do Guilherme era o sonho em ser jogador de futebol. E você trilhou essa trajetória um tempo ou não? Na verdade, eu parei ali na escolinha, né? Que foi... Acho que todo mundo
direcionar, bom, vou para uma escolinha, depois vou fazer uma peneira e vou tentar aí ser jogador. Mas é algo que foi rápido, né? Eu digo que foi rápido por quê? Porque, por incrível que pareça, dentro da escola eu criei um desejo muito grande por estudar, de fato, né? Legal. Ali, vamos lá, talvez na segunda etapa do ensino fundamental ali, que era, se eu não estou enganado, quinta série em diante ou sexta série em diante, eu criei um gosto por estudar realmente. Teu pai e tua mãe te incentivavam o Me estudo? incentivavam muito, Legal. eram muito rigorosos quanto a nota, muito, muito mesmo. E eu peguei esse gosto. Então comecei a estudar, né, e daí veio o sonho de ser engenheiro civil. Né? Veio o sonho ali de ser engenheiro civil, aquela ideia e tal. E comecei ali a estudar para isso, né? Até que veio ali o ensino médio, né? E no ensino médio eu fui estudar no Senai. Né? Escola Técnica do Senai. Escola Técnica do Senai, aqui exatamente. Na Praia Comprida? Ali na área industrial ali, né? Área industrial, exatamente. Do lado da Praia Comprida. Então fui pro Senai, né? E no Senai eu tive a oportunidade de participar de um projeto que se chama Mini Empresa. Mini empresa? Mini empresa. Como é que funciona isso? É um projeto da Junior Achievement. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre. A Junior Achievement é uma ONG. Exato. É uma empresa do terceiro setor. Ela é voltada para quê? Para desenvolver empreendedores dentro das escolas. Que legal. Então, ali no Senai, eu participei desse projeto Mini Empresa. Isso tinha quantos anos, Guilherme? Tinha uns 14 anos, mais ou menos, novinho. né? Bem novinho. Início ali do ensino médio. Então, participei desse projeto. Comecei ali com a Mini Empresa, né? Onde a gente teve que, de fato, abrir uma empresa de verdade. E vender produtos de verdade. Então, o que a gente fez? O que vocês fizeram? Nós juntamos um grupo de amigos dentro da sala e a gente decidiu vender camiseta. Essas camisetas, como que a gente fazia? A gente comprava camiseta branca em várias empresas aí que vendem, tipo a Somar, por exemplo, essas empresas aqui da região, e fazia a transferência com papel filme para a camiseta com ferro de passar. E gravava ali um adesivinho, lógico. Dava a primeira esfregada, saía tudo. Mas era o nosso projeto. Certo. Era o nosso projeto. Começamos a vender essas camisetas. E era um projeto muito bem direcionado. Vinha um profissional da Junior Achievement, nos orientava, né? E conduzia esse processo. Então, abertura da empresa, processo de venda, processo administrativo, venda de ações da empresa para investidores. Olha só. Tudo isso, um projeto para primeiro ano do ensino médio. Então, ali, eu vejo que eu tive... Ali, eu acho que foi o momento que eu me apaixonei pelo empreendedorismo. E qual curso que você foi fazer lá no Senai? Na verdade, eu fiz ensino médio apenas. O ensino médio? Eu não fiz curso técnico. Eu fui para o ensino médio. Ensino médio. O E Senai, dentro do ensino médio apareceu esse projeto. Exatamente. O Senai ele tem essas duas frentes, né? Tu pode fazer só o ensino médio, ou tu pode fazer o ensino médio e depois vincular um curso técnico a partir do segundo ano. Né? Então, eu vejo que a Mini Empresa foi que abriu a minha cabeça para pensar, beleza, eu já quis ser jogador, eu já quis ser engenheiro. Mas, na verdade, o que eu mais quero mesmo é estar nesse meio empresarial, ter uma empresa. Ali criou um sonho em mim que foi surreal. E veio comigo até então. E nesse processo, eu tive a oportunidade de conhecer um cara chamado Evandro Badim. Faz muito tempo que eu não falo com ele. Vou mandar esse podcast. Evandro, um abraço para você. Obrigado por tudo que você me ensinou. E vai assistir esse podcast aí, com certeza vai lembrar de mim. Que legal essa gratidão. O Evandro, Samuca, ele é diretor executivo da Junior Achievement. E um dia ele foi visitar esse projeto lá no Senai. No que ele chegou lá para visitar o projeto, ele olhou para mim lá e tal, e falou, aquele guri ali até que... Leva jeito. Leva jeito, exatamente. Vamos moldar ele, né? Aí o Evandro falou lá com a secretária lá que estava cuidando do projeto, chama o Guilherme lá e fala que eu quero uma entrevista com ele. Eu quero que ele venha fazer uma entrevista aqui comigo. E daí, Guilherme? Aí bom, no que me chamaram, fiquei até meio... Não esperava, né? Tava naquela ideia de, vou estudar pro vestibular, pra ser engenheiro e tal. Até que veio essa ideia aí do Evandro, eu falei, vou lá conversar, né? Gurizão, fiquei empolgado. Cheguei pra conversar com o Evandro. O Evandro me chamou e falou, Guilherme, gostei de tudo que tu fez ali, né? Quero te dar uma oportunidade pra aprender mais. Tô com uma vaga de estágio aqui dentro do escritório da Junior Achievement de Santa Catarina. Tens interesse em se candidatar? Na hora, não pensei duas vezes, 14 anos, falei, não, tô dentro. Por mim, tô dentro. Começa quando? Aquela ânsia de empolgação, começa quando, Evandro? Ele, não, calma, não é assim, não, eu quero começar. E ali ele viu que realmente eu tava empolgado pro processo. Então, ele me chamou e comecei como estagiário na área financeira, dentro da Junior Achievement. E fiquei ali por um tempo. Nisso, eles me convidaram depois até para
para ser assistente, né? Passar de estagiário para assistente. Mas aí, como eu tinha a parte do colégio, eu não tinha como sair Sair dali, daí. né? Exatamente. Mas tudo que eu aprendi dentro da Junior Achievement eu trago até hoje. Uma gratidão enorme. Foi a minha primeira escola, né? Falando dessa parte empresarial. Então, o Evandro é um cara que é muito bem relacionado, conhece muita gente aqui e me ajudou muito. Me ajudou muito. Mas, Samuca, um ponto que eu quero deixar bem claro. Até Qual é? então, extremamente técnico, voltado para financeiro, número. Aprendi a ser um financeiro lá dentro, né? Não aprendi a ser um comercial. Era só número, era só número. finanças administrativa. Exatamente. E tu ficasse quanto tempo com eles? Eu fiquei com eles, Samuca, eu não quero te mentir, mas eu acredito, 3 anos. 3 anos? Dos 14 aos 17? 2 a 3 anos. É isso, 2 anos e meio a 3 anos. Que daí foi quando eu saí. Terminou né? o segundo grau? Terminei o segundo grau, saí, exatamente. E eu decidi me dedicar ali para a parte do vestibular, né? Certo. E hoje, eu não vou dizer que eu me arrependo, mas foi algo que hoje eu não faria, vamos dizer assim. Né? Perdão. Saí de um trabalho para me dedicar para um vestibular. Eu acho que eu perdi a oportunidade de estar junto com eles mais um tempo. Mas não me arrependo. O que eu posso te dizer? Eu estudei ali para o vestibular, comecei a estudar, passei para... Queria Direito, acabei não passando, passei para Ciências Contábeis na UFSC e fui cursar. Certo. Né? E dali, Samuca, eu tive... Imagina, aprendi financeiro, aprendi administração, isso, gurizinho, 14 anos às 17. Fui fazer faculdade de Ciências Contábeis. Tudo isso me direcionando para um caminho que tu vai trabalhar dentro do setor financeiro de uma empresa. Exatamente. Né? Tudo isso, o meu caminho era esse. E complementando isso, eu fui trabalhar numa empresa chamada Nexera. Nexera. Hoje se chama Grupo Nex. Nex. Conheço. Conhece? Conheço. Os caras são fera. Muito mesmo. Tive a oportunidade, me candidatei lá para uma vaga de jovem aprendiz, que era a única vaga que tinha aberto. Falei, não, eu vou entrar como jovem aprendiz, eu vou dar o meu melhor e logo eu já vou ser efetivado. E assim eu fiz. Entrei lá como jovem aprendiz, de novo, 100% financeiro, técnico, isso e aquilo, e fui. Eu tomava esporro, porque eu batia meu ponto e voltava para trabalhar. Isso jovem aprendiz, daria um processo danado, né? Então eles ficavam putos, não, Guilherme, não pode fazer isso, tem que ir para casa. Eu falei, não, tô aqui. Quero produzir. Eu batia meu ponto, legal. ficava trabalhando, batia meu ponto, ficava trabalhando. Assim eu conheci muitas pessoas que me ensinaram lá dentro, né? A diretora financeira da época me ensinou muito. O nome dela é Girlane, nunca vou esquecer. Me ensinou demais mesmo. Então ali eu fui aprendendo cada vez mais da parte financeira, administrativa e tal, com o interesse de crescer ali dentro. Meu sonho era ser um diretor financeiro da Nexera na época. De onde vem essa tua garra, essa tua determinação, essa tua vontade de superação? Olha, Samuca, eu não sei te dizer exatamente de onde veio, né? Mas eu suponho que seja dos meus pais, sempre trabalharam muito, né? Então sempre me ensinaram que o caminho correto era sempre trabalhar muito, se dedicar muito e enfrentar os problemas, né? Enfrentar as adversidades, que elas aparecem e a gente tem que saber conduzir, lidar com elas e ir para cima. O trabalho transforma e devolve. O trabalho né? transforma e devolve, exatamente. Legal, exatamente. Né? Então foi isso, Samuca. Ali eu comecei a viver muito esse ambiente corporativo, financeiro. Em 5 meses, se eu não estou enganado, me chamaram para ser auxiliar financeiro daí. Aí fui efetivado ali em 5 meses, né? E de novo, mergulhado lá dentro e tal. E fazia faculdade à noite na UFSC, trabalhava o dia todo, chegava às 6 horas da manhã na empresa, meu horário era às 8, mas eu chegava às 6, confesso, não era para trabalhar no início, primeiro era o quê? Era para pegar a vaga que não fosse Zona Azul lá no centro. Então, o centro lá sabe que é uma loucura para estacionar, então, ali, vamos lá, nessa época eu tava com os meus 18 anos, tinha comprado o primeiro carrinho, que eu já vinha guardando dinheiro desde lá da época da Junior Achievement com 14, sempre guardei dinheiro. O Evandro falava para mim, não, teu salário aqui tem que guardar, tu ainda mora com teus pais e tal, graças a Deus vocês não são ricos, mas não precisa estar tu tirando todo o teu salário para gastar contigo, né? Alimentação, meus pais obviamente sempre cuidaram, então ele falava, guarda teu dinheiro, compra teu carrinho com 18 e foi um aprendizado que eu tive. Isso aconteceu. Exatamente. Então chegava cedo lá, chegava às 6 horas da manhã, pegava uma vaga que não era Zona Azul lá no centro e ficava ali até às 8 da manhã, às vezes lendo alguma coisa, né? Aprendendo um pouco, e às 8 começava de fato o meu trabalho lá na Nexera. E com isso, Samuca, eu fui começando a ver que, cara, eu tô com tempo livre aqui, das 6 às 8, vamos produzir de fato, né? E comecei a trabalhar.
trabalhar. Daí 6 às 8 chegava, trabalhava, às 8 horas descia, batia meu ponto, voltava a trabalhar. E aí fui. Eu era apaixonado por aquilo. Eu criei uma paixão por aquilo que era surreal. Meus pais falavam, pô, pra que trabalhar tanto? Eu falava, não, deixa eu trabalhar, eu gosto, eu amo isso aqui. E ia pra lá. Isso, vamos lá, tava com 19 anos talvez, né? Toda energia. Toda energia, empolgado. pô, demais. E aí, Samuca, o que aconteceu, né? Em menos de um ano, surgiu a oportunidade de ser analista financeiro. Da mesma empresa? Da mesma empresa, Nexera. Aí a diretora financeira me chamou, falou, ó, tu aguenta? Eu falei, ó, manda pra mim. Vamos lá. E ali foi um momento que, não sei te dizer talvez a palavra certa, mas foi talvez o primeiro momento que eu pensei, cara, valeu a pena esse esforço que eu tô tendo. Todo. E daí eu comecei a entender como é que funcionava. A gente esforça, a gente trabalha, a gente se dedica, e aí aqui na frente vem a recompensa. E são degraus, né? Que o primeiro degrau é sempre mais difícil, lógico. E depois a gente vai conseguindo crescer. Então esse eu acredito que foi o primeiro. Acho que a primeira olhada que eu dei, falei, pô, vale a pena esse negócio aqui, né? Foi nesse momento que chegaram para mim, ó, vaga de analista financeiro. Eu fui o primeiro analista sem ser financeiro, analista geral da Nexera, que não tinha ensino superior completo. Isso para mim foi... E tu continuava estudando? Continuava estudando, né, mas estava no meio da faculdade ainda. Certo. E daí fui assumir a parte. Então eu estava comecei a trajetória ali, jovem aprendiz de contas a receber, auxiliar financeiro de contas a receber, analista de contas a pagar, e depois eu assumi a parte de tesouraria toda da Nexera. Então tinha uma pessoa que estava comigo ali me auxiliando, né? E eu cuidando dessa parte de tesouraria, contas a pagar. Como é que você se sentia com essa responsabilidade toda nas tuas costas? Muito bom. Me sentia muito bem, Samuca. Muito bem. Gostava? Muito bem. Adorava. Pra mim é aquilo ali que me movia, sabe? Então, por que eu tô frisando tanto isso, Samuca? Porque eu queria deixar claro que esse ia ser o Guilherme. Era sentado atrás de um computador, só digitando. O máximo de pessoas que eu conversava era a pessoa do meu time, né? Você tem dificuldade com as pessoas ou não? Tinha. Eu sempre fui um cara muito direto. E às vezes isso confunde com grosseria, arrogância, né? Isso. E esse era o Guilherme naquela época, né? Então, como que o Guilherme, que é um cara extremamente técnico, direto, fechado, como que esse cara vira um comercial? Boa pergunta, hein? Então, trazendo um pouquinho, depois que saí ali da Nexera, né? Eu decidi sair para começar a empreender, né? Meu primeiro empreendimento, vamos lá, eu e mais 2 sócios. Vai lá. Por que você quis sair? Tava tão bom. Mas a paixão por empreender era maior. Eu queria começar a empreender. Um negócio seu. E já estava formado quando você saiu ou não? Não estava formado, mas decidi assumir. E, inclusive, esse é um ponto que eu quero colocar aqui, que às vezes a gente tem que abrir mão de alguma coisa. Isso. Né? E eu decidi abrir mão de terminar a faculdade naquele momento para ir empreender. E o que você empreendeu? Meu primeiro negócio, né? Foi eu e mais 2 sócios. A gente comprou alguns carros e alugamos para Uber. Então, imagina, bem naquela época que estourou o Uber ali, né? O pessoal tudo queria carro para trabalhar de Uber e tal. E muita gente não tinha condições de comprar um carro. Então, o que a gente fez? A gente comprava alguns veículos, né? E alugava para o cara que não tinha condições de comprar o carro dele. Esse cara trabalhava de Uber e pagava a locação para nós. Semanal. Esse foi o nosso primeiro negócio, né? Ele foi, o início foi muito bom, começou a dar muito certo e tal. Meu olho brilhava alugamos a nossa salinha comercial e tal. E ia para cima. Daí um dos sócios era mecânico, então ele arrumava os carros e era viciante, assim. Ó. A gente ficava dentro daquele escritório das 8 da manhã até as 10, 11 da noite, todo santo dia, por paixão mesmo, né? E ali a gente começou e no meio do caminho teve uma coisa chamada pandemia. Ah, verdade. Como que funcionava os Uber na pandemia? Quem saía de casa na pandemia? Os Uber estavam desesperados. Começaram a atrasar, começaram a devolver carro. No dia que anunciou a pandemia, lembro até hoje, foi a primeira vez que eu não dormi. O que você pensava nesse dia? Bom, quebramos, né? O que nós vamos fazer? A pandemia veio, os Uber não é por mal, eles não têm como fazer dinheiro, então eles estão devolvendo todos os carros,
né? Ah, mas tem contrato ativo. Vocês sabem, pandemia não tem essa de contrato Tudo ativo. suspendeu, né? Foi o que eles chamam de força maior, Isso. né? Começaram a quebrar todos os contratos, os carros tudo acumulado lá na empresa, na frente do escritório, e a gente não sabia o que fazer. Né? A gente pensava, bom, e agora? A gente investiu aqui, o Guilherme pediu demissão da empresa que ele estava bem, né? E um fato curioso, eu acabei pulando uma etapa, mas antes eu fiquei intercalando entre Nexera e a nossa empresa ali alguns meses. Certo. Até pedir demissão de fato. Aham. E quando eu pedi demissão de fato, lembro até hoje, foi no dia 20 de fevereiro de 2020. Quando que foi a pandemia? Um mês antes. Um mês antes da pandemia Certinho. ser anunciada. Então até ali tava tudo bem. Tanto é que, pô, vou pedir demissão e tal, não sei o quê, vai. Aí aquele um mês maravilhoso, pô, a gente já tava acumulando muita coisa dos outros meses que eu tava intercalando entre as duas empresas e tal. Um dos outros sócios também trabalhava de manhã numa oficina e um pouquinho ele trabalhava comigo na empresa e a gente ficava nessa. E um mês depois veio a pandemia. Aquilo ali me deixou louco, Samuca. Porque imagina, eu tinha na época 22 anos. Né? Por mais que seja novo, a carga veio assim, uma porrada, né? Como é que foi lidar com essa pressão? Foi muito difícil. Foi o primeiro momento que eu me vi assim, desesperado. No sentido de, e agora? O que eu faço? Né? O que você aprendeu com isso? Aprendi a ser resiliente. Aprendi a ser resiliente. Porque eu vi que nesse mundo empresarial, né? Aquilo ali foi só um probleminha só. Só um, né? Que naquele momento me doeu muito. Mas eu sei que hoje a gente tem problemas muito maiores e a gente consegue lidar de forma muito mais tranquila, de forma muito mais centrada, sem tomar atitudes precipitadas, né, Samuca? Eu acho que isso é um ponto muito importante. Acho que essa trajetória ensina a gente a ter calma, né? A saber que o problema ele vem, mas ele vai. Então, a forma como a gente trata ele... Tem uma frase que fala que todo problema ou todo desafio traz em si a semente da vitória, né? Exatamente. Então, o nosso desafio é ter essa calma, a tranquilidade para enxergar, né? Porque às vezes tu entra no pânico, daí tu não enxerga, né? Exatamente. Tem um amigo meu, o Hamper, que fala que a gente deve curtir a pane, né? Porque ela vai passar. Ela vai passar. Então, se tu conseguir manter a tranquilidade e a serenidade para buscar alternativas, porque tem que fazer alguma coisa, né? E escolher essa alternativa que possa te tirar do buraco, tirar daquela pressão, né? Naquele momento, né? Exatamente. E isso enquanto a gente estiver vivo, a gente vai ter que lidar com essas coisas. Né? Os problemas, eles só mudam, né? Em diversas áreas da nossa vida. E para ser empreendedor ou para ser empresário, a capacidade de lidar com a pressão é que vai fazer você continuar com o negócio, continuar com a empresa. Exatamente. Mas pelas minhas contas, ali apareceu uma oportunidade, porque... Com certeza. O que apareceu? Ali em 2020, Samuca, no meio desse turbilhão de situações, um dos meus sócios, que é inclusive meu padrinho, é o Marcos. Marcos Hoffman também. Um abraço pro Marcos Hoffman. O Marcos, ele tinha começado um outro projeto. O Marcos era um dos meus sócios na parte dos carros. Ah, também? Também. Era ele e o Gabriel. O Gabriel é um parceiraço meu, amigo de infância. Estudou comigo desde a primeira série do ensino fundamental. Então, eram nós dois. Eu, o Gabriel e o Marcos, né? E o Marcos, em paralelo, ele tinha um outro projeto que veio uma ideia louca lá, ele e um outro sócio dele e tal, que inventaram de trazer umas máquinas de suco de laranja aí para Santa Catarina. E daí? E ali surgiu a Conexo Soluções e Representações, tá? Essa empresa foi fundada pelo Marcos, pelo Antônio Carlos e por um terceiro sócio com eles na época, né? E ali surgiu uma situação de que esse outro sócio acabou não estando mais com eles e o Marcos me chamou. O Marcos falou, cara, a gente tá junto aqui nesse projeto, confio no teu trabalho, né? Eu sei que a empresa que não tá dando tão certo não é por situações da tua atuação ou do Gabriel e tal, nem minha, é por uma questão que, a pandemia não é um caso atípico. Mudou, né? o jogo. Mudou o jogo, exatamente. E um dos pontos que a gente precisa saber é que, às vezes, tem que saber a hora de entrar e a hora de sair de alguma coisa, né, Samuca? Exatamente. Então, ali foi um dos pontos que eu aprendi. E o Marcos me bateu real e falou, será que não tá na hora da gente sair? Então, ali eu pensei, cara, um grande aprendizado, né? Vamos assumir que não deu certo e vamos fazer outra coisa?
Só que nisso o Marcos já tava com esse outro projeto. Ah, E daí ele me chamou, ele falou, cara, tô com um projeto. Tá eu, tá o Antônio Carlos, né? Na época a filha do Antônio Carlos trabalhava com eles também, o filho dele, lá, Gustavo, a Marina. Quer se juntar na nossa equipe? Vamos lá, faz uma experiência, vê se tu vai gostar. e daí, Mas daí ele Guilherme? chegou pra me matar um detalhe, é pra área comercial. E Porra. você? Aí o Guilherme, que sempre trabalhou uma tela de computador, Escondidinho. escondidinho, só fazia financeiro, administrativo, só falava com pessoa da equipe. Como que esse cara vai trabalhar na área comercial? Desafio gigante, né? Aí eu pensei, cara, no primeiro momento eu como assim, né? Vender máquina de suco. O que a área comercial faz? O que a área comercial faz? Será que é pra mim? Pô, vou lá, vou passar vergonha, né? E no início eu fiquei com um pouco de receio, mas como eu fui desde lá de quando eu fui fazer a mini empresa, eu fui ser estagiário do Evandro Badim, eu pedi demissão, fui pra Nexera, eu pedi demissão da Nexera e fui empreender. Da mesma forma, eu falei, não, manda o desafio, vamos fazer. Então, a minha entrada na Conexo, ela foi assim, através do Marcos e do Antônio Carlos, né? Sou extremamente grato a eles pela oportunidade que me deram. E entrei pra fazer um teste. Vamos ver como é que vai ser. Jogaram no mar e agora aprenda a nadar. Exatamente, Legal. exatamente. Então ali comecei, né? Ali fui, novamente, caí de pau a estudar. Assim como eu estudei muito financeiro e tal, caí de pau para estudar área comercial. Vamos ver como é que faz esse Qual negócio. foi tua maior barreira, o teu maior desafio para fazer essa transição, Guilherme? Relacionamento, Samuca. Relacionamento? Relacionamento. O que é relacionamento para você? Eu tinha uma dificuldade muito grande em me relacionar com pessoas desconhecidas. Né? Vamos lá. Primeiro Primeiro contato. Entendi. Eu jamais sentaria aqui numa mesa e se tivesse uma pessoa ali, eu falaria com ela. Jamais, Entendi. jamais. Eu sempre fui um cara, pô, extrovertido com quem eu conhecia. Com quem eu não conhecia, esquece. Eu não vou falar com essa pessoa sem ela vir falar comigo e sem ela quebrar o gelo comigo primeiro. Né? Era assim que eu fazia. Era assim o Guilherme. Né? Eu fui cair de pau, estudar. Vamos estudar área comercial, vamos ver como é que faz. Que desafio é esse? E fui, mergulhei. E comecei a... Bom, como é que começa? Onde treina um vendedor, Samuca? Na rua. Na rua. Né? Então, ia pra rua, bater pasta, né? E fazia viagem, e visitava. Contato frio. Primeiro cliente que eu entrei, assim, cara, o que eu faço? O que eu falo, né? Imagina, um rapaz de 22 anos entrando aqui embaixo na padaria. Eu quero falar com o proprietário aí, que eu tenho uma máquina de suco aqui e tal. Ela vai fazer muito, muito bem pra vocês. Como assim? Quem que atende esse cara? Né? Então, é um processo que ele foi muito difícil no início, né? Mas a rua ali, desse momento de quando eu entrei, me ensinou muito. Uhum. Tem os macetes assim, assado e tal. E sempre estudando, praticando, estudando, né? Então fui mergulhando, começou a dar certo, o negócio comecei a vender minhas primeiras máquinas, e aquilo ali começou a me dar uma energia. A primeira venda, qual foi a primeira venda? Sensação? Foi uma venda conjunta entre eu e o Gustavo, que é filho do Antônio Carlos. Aham. Hoje o Gustavão tá lá em Londres, tá tocando o café dele lá. Que legal. Mas ele que me ensinou ali a parte do início da área comercial. Ele que trabalhava nessa área na Conexo, Aham. né? Então ele me ensinou, eu e ele fechamos uma venda junto. Meu, era uma festa. Eu e ele tava descendo a escada do supermercado, a gente já tava se cumprimentando, se abraçando. Pensando, porra, o cara deve estar olhando na câmera lá, né? A gente saindo da sala dele, fazendo um agito. A venda caiu, Samuco. O cara Sério, pulou o cara fora. realmente tá olhando O cara na câmera. pulou fora, Samuco. A venda caiu, aí eu pensei, puta merda, cara, minha primeira venda foi pro espaço. Aí fiquei louco, né? Fiquei louco e tal. Mas beleza. Aí isso o Gustavo falou, isso aí acontece e tal, né? Normal. Aí o Marcos também falou, pô, relaxa, cara, acontece, tá tudo certo, vamos pra cima. Aí fui, trabalhando, até que o negócio começou a girar. Pingava uma vendinha, pingava outra. Eu pensei, opa, tô começando a pegar o jeito aqui, é assim que faz, Começou então. a fazer gol. Comecei a fazer gol, exatamente. Teve algum processo, algum treinamento que você fez que deu uma virada de chave bacana? Teve um treinamento excelente. Na verdade, tiveram 2 treinamentos que eu gostaria de falar aqui pro pessoal, tá, Samuca? Quais foram? É, Como sugestão e dica, Vamos galera. lá. Um cliente nosso, inclusive, vou mandar um abraço. Marco, do Futurama, lá de Canoinhas. Clientaço nosso, tá? O Marco, uma vez, ele chegou e... Ainda tem suco aí? falou... Tem. Eu acabei O suco de... é bom, hein? O suco é maravilhoso, A né? máquina da Zumo, A da máquina Conexo. da Zumo, exatamente. É. O Marco do Futurama indicou pra nós um treinamento chamado Método CIS. É um treinamento do Paulo Vieira. É fera esse método. E daí o Marcos falou lá na empresa, pô, vamos.
Vamos, o Marcos sempre gostou muito de... O Marcos, meu tio ali, meu tio e padrinho, né? Aham. Ele chegou e vamos, vai eu, o Guilherme, a Marina, o Gustavo já não estava mais com a gente, mas convidou o Carlos, o Antônio Carlos, que é outro sócio ali, ele acabou, não, eu não vou, vai vocês e tal. Aham. E fomos. Samuca, uma virada de chave surreal. Surreal. Ali eu aprendi que muito não, todas as nossas atitudes hoje são reflexos de como a gente era lá no período da infância, né? E hoje, como adulto, a gente entende, mas a nossa criança não entendia. Então, a minha Exatamente. criança não entendia. Meu pai e minha mãe me deixando na casa de uma senhora desconhecida para eles trabalhar. A minha criança não entendia isso, né? E como que tu ressignifica isso, né? Isso. E como eu te comentei antes, acho que foi antes do papo aqui, mas eu era muito reativo, né? Muito direto, muito, às vezes, meio grosso e tal. E daí eu comecei a entender, cara, por quê? Né? Era uma criança se defendendo lá, quando tinha mais um monte de gente. E imagina, criançada fazia piadinha, fazia isso, fazia aquilo. Então, o Guilherme tinha que estar sempre se defendendo das outras crianças, né? Isso eu trouxe pra minha vida adulta, né? Aí o cara levantava a voz pra mim. Opa, como assim vai levantar a voz pra mim? Eu vou levantar mais alto, né? Era reação. Até que eu entendi nesse treinamento que não precisava ser assim. Que legal, Guilherme. Que massa. Não precisa ser assim, né? Tem outros caminhos. Ali foi uma primeira chama que me acendeu de, dá uma investigada, né? Ver como é que é. Ver se dá pra corrigir isso. E ali eu comecei. Então foi um treinamento espetacular. Método CIS do Paulo Vieira. Indico pra todo mundo. Show de bola. Fiz esse treinamento 3 vezes. Né? 3 pretendo vezes. fazer mais. É um treinamento de 4 dias. Todo ano tem. Então pretendo fazer outras vezes. E aí, Samuca, foi. Método CIS, área comercial, bombando e tal. E nisso, quando eu vim pra Conexo, né, trabalhar, eu já vim com uma questão de que... Um acordo, né? De que, nós vamos testar. Se der certo, tu vai vir pra ser sócio. Né? E aquilo ali me deixava louco. É isso que eu quero, vamos fazer. E dava minha vida ali e tal. Aí que a gente colocou algumas metas. Beleza, se a gente bater X de faturamento, tu tem o direito de comprar a tua parte. Né? Ah, foi assim o jogo? Foi assim o jogo. Que legal, hein? Foi assim. E foi maravilhoso, porque se chegasse pra mim e falasse, compra aí e tal, não sei o quê. Ou imagina o Marcos como um cara que eu tenho um amor gigante, é meu tio, é meu padrinho. Marcos poderia chegar, vou te dar aqui uma partezinha da empresa pra tu trabalhar. Não foi assim. Quer entrar, vai ter que comprar a parte, né? E quando bater a meta X. Certo. Isso foi maravilhoso. Né? E no meio desse caminho, Samuca, fui ali, fui trabalhando, fui vendendo e tal. Mas daí, Samuca, aconteceu um negócio que pra mim foi um aprendizado muito grande. O que aconteceu, Guilherme? Teve uma vez um cliente que inclusive é seu amigo, Samuca. Ah, é? É. Meu amigo? Seu amigo. Conhece muito bem. Ah, é? Eu tive um desentendimento com ele. Sério? Um desentendimento com ele. No sentido de que ele, na posição de cliente, um cara extremamente experiente, né, um cara que sabe o que está fazendo há muitos anos, ele estava jogando comercialmente comigo. Né? Ele estava me provocando comercialmente e com toda a razão. Era o papel dele, de fazer o melhor negócio possível. Certo. E o Guilherme, sem experiência nenhuma, ou melhor, com pouca experiência, ficou nervoso e falou alto com o cliente e tal, não sei o quê. E, em resumo, esse cliente me odiou. Né? E nisso ali isso foi um aprendizado muito grande, porque isso daí, obviamente, o Marcos, o Antônio Carlos, com toda a experiência que eles têm, eles me chamaram, conversaram, o que tá pegando? Por que aconteceu isso? Né? Porque eles conversaram com o cliente, né? Então, o que tá pegando? Eu sei, cara, início eu já era um dos sócios ali da empresa, já tinha batido aquela meta e tal, já tava de sociedade. Então eu posso falar que talvez naquele momento eu me senti no direito, porque eu tava de sócio da empresa, mas cara, nada a ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Exatamente. E é um ponto que eu me envergonho muito desse acontecimento, né? Vou te revelar o nome, é o Sálvio do Magia. Ah, é? Sálvio do Magia. Então um abraço pro Sálvio. Salve é um migão nosso. Peço desculpa por aquele momento, foi uma falha gigante minha, né? E desculpa por ter ficado um pouco bravo ali naquele momento de muita energia. Pô, Guilherme, que nobreza tua de pedir desculpa aqui nesse podcast ao vivo, né? Tá sendo gravado, mas tá falando ao vivo, né? Exatamente. Salve, um grande abraço pra você, te admiro bastante, tu é um cara muito foda naquilo que você faz, né? Exatamente. E aqui fica um convite, Sávio. Quero um dia você aqui pra contar a história
do Supermercado Magia, lá de Canasvieiras, que é um exatamente, sucesso, né? exatamente, um sucesso. Que Então, legal. ali teve essa situação, né? E daí, ali, por bem, no início eu fiquei muito chateado, mas por bem o Marcos e o Carlos me fizeram o convite de ficar um pouquinho afastado da área comercial. Né? Chegou Cara, nesse nível? Sim. Fica um pouquinho aqui dentro da empresa, né? Uhum. Vai pro administrativo que tu domina, que tu manja muito, tu é bom pra caralho. Desculpa o palavrão, pessoal. Tu é bom pra caramba. Fica um pouquinho aqui. Reflete um pouquinho do que aconteceu. Né? Imagina, os caras com muita experiência me conduziram da melhor maneira possível. Na hora eu fiquei louco, Samuca. Na hora eu fiquei louco. Pô, como assim e tal? Tô conseguindo vender máquina. Cartão vermelho. Cartão vermelho. Segura um pouquinho aí. Segura um pouquinho a onda. Mas aquilo ali foi maravilhoso. Maravilhoso. O que provocou em você Provocou o desejo de nunca mais deixar isso acontecer novamente. Uhum. Né? Uma vergonha extrema, no sentido de, cara, primeiramente, o cara mais velho que eu não poderia ter falado mais alto com ele, ter brigado com ele, não poderia ter feito isso, né? Mas no momento da emoção, no momento de defesa, né? Pô, o cara me provocou ali comercialmente. Não, mas eu sei o que eu tô falando. O número tá aqui, não sei o quê. Não, calma, o cara tá jogando comercialmente e tal. É aquela... Tá tudo certo. O cara não tava me machucando. Mas eu ali como defesa me proteger. Exatamente. Mas tudo certo. Então, aquilo ali me deu o desejo de nunca mais vou deixar isso acontecer. Que legal. E daí fui pra cima. Como que eu faço isso? Como que eu aprendo? Né? Como que eu consigo entender quando aquela emoção de raiva tá vindo e como que eu desvio ela, canalizo para outra coisa. Aí fui aprender sobre isso. Então entra ali um processo de terapia, entra um processo de treinamento, entra isso, entra aquilo. E cara, foi maravilhoso, Samuca. Foi maravilhoso porque antes dali eu não era comercial. Eu tava explorando aquela área e tal. Até que surgiu a oportunidade de eu fazer um segundo treinamento. O Samuca conhece muito bem. Qual foi? Dale Carnegie. O Dale Carnegie. Que legal. Esse treinamento eu já ouvi muito você falar que foi um divisor de água na sua vida. Isso. E eu posso falar que foi na minha também. Porque eu sempre falo, eu comecei a ser comercial depois do Dale Carnegie. Né? Inclusive hoje, eu tô sendo líder graduado de uma turma do Dale. Né? Saí lá da turma para vir aqui gravar. Muito obrigado ao César Borges, que é o trainee lá do Dale Carnegie, né? Me liberou para vir aqui gravar o podcast. E também mais um convite, César. Ano que vem, vamos marcar uma data. Com certeza. Entrevistar o César para contar a história dele, a caminhada dele na jornada do Dale Carnegie. Com certeza. Show o César é uma pessoa maravilhosa também. Isso. E falou que tu vai ter que pagar um almoço para ele por ter me liberado para vir aqui hoje. Já tá pago. Opa, coisa linda. É só vir. Maravilha, maravilha. Samuca, então foi isso. Ali eu comecei a pensar, cara, olha só. No Dale Carnegie tu aprende muita técnica, né? O Samuca domina muito todas elas, mas ali eu aprendi que existe uma outra maneira, né? Não, nem tudo precisa ser direto e reto. É que tem uma frase que fala o seguinte: quando a única ferramenta que você tem na mão é um martelo, você vai dar martelada em todo mundo. Exatamente. Então, quando você adquire novas ferramentas, novas possibilidades, novas técnicas, você pode variar. Sim. Tem gente que merece uma martelada, mas a maioria das pessoas não merece. Não merece. Né? Exatamente. Você pode usar técnicas e maneiras que te façam chegar no objetivo sendo mais... Lógico. Mais tranquilo. Mais tranquilo. Mais flexível. Eu não preciso chegar... alguém deixou esse copo aqui, não era pra estar aqui. Pô, como assim? Deixou o copo aqui? Não, calma, conversa. Né? Mas o meu instinto, a minha personalidade sempre foi explodir e tal. Então, o Dale Carnegie me ensinou muita coisa no sentido de que como que a gente controla isso, né? Como que tu usa os princípios do Dale Carnegie para resolver uma situação da melhor maneira? Do Dale Carnegie, de 10 eu errava 10. É mais ou menos Agora isso. De 10 eu erro 9. Só que esses 10% que eu melhorei já faz uma grande diferença. Te trouxe até aqui. Isso. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Porque a gente tá sempre nessa melhora, né? Com certeza. Mas uma coisa que eu tenho comigo é evidente. Quando eu utilizo, eu tenho um resultado sempre superior. Sem dúvida. Do que quando eu não utilizo. Sem dúvida. Né? E às vezes nas coisas mais simples. O cara te fechou no trânsito, por exemplo. É muito fácil subir o sangue, né? É muito fácil. E daí quando você consegue respirar e não fazer de conta que não é nada... Exatamente. Tu vê que, puxa, como é bacana. Sem dúvida, Samuca. E daí você conseguiu trabalhar isso, trabalhou no Dale Carnegie. Trabalhei no Dale. E quando é que te liberaram para a área comercial de novo?
Ali a gente pegou. Vamos lá, eu tô à frente da área comercial ali da empresa de forma mais atuante ali depois dessa situação. Vamos botar. Vai fazer um ano agora. Fazer um ano. Fazer um ano que eu peguei e falei, não, agora eu não vou errar. É óbvio que eu vou errar, né? Mas eu vou errar com outra coisa. Exatamente. Aquele mesmo erro eu não vou cometer, né? Então, ali a gente, muita conversa, todos nós, com muito direcionamento por parte do Marcos, por parte do Carlos, né? Imagina, eu sou sócio da empresa, mas sou o sócio mais jovem, né? Com certeza a bagagem de vida que eles têm me ensina muito, né? Então eu comecei a aceitar que o Guilherme não precisa saber tudo, né? O Guilherme pode pedir ajuda. Legal. O Guilherme, pô, não tô conseguindo desenrolar com esse cliente. Opa, Marcos, me dá uma mão aqui, cara. Legal. Como é que eu faço? Tu tem um relacionamento melhor com o cliente, vai lá, faz isso aqui pra mim. Consegue me ajudar e tal? Antes jamais faria isso. E com esse teu aprendizado, Guilherme, como é que você consegue entender hoje que, por exemplo, tem cliente que você, em 30 segundos, você fecha uma venda. E tem clientes que demora 2 anos para fechar uma venda. É verdade. O que o vendedor ou o consultor de vendas precisa desenvolver para perceber isso? Sim. Porque às vezes não é porque não falta informação ou não falta atendimento. Não é o momento. Isso. Como é que, Momento. onde é que vem essa percepção do timing? Um dos treinamentos que eu fiz da área de vendas, que foi chama Ventes, é do Caio Carneiro, Flávio Augusto. E uma frase que eu peguei lá que é muito real é que o não é um cheque predatado pro futuro, né? Então, tu falou do cheque antes, eu tô linkando o cheque agora. Ó. Que é não agora, né? Não agora, amanhã né? pode ser sim. Legal. Então, lá na frente vai ser sim. E é esse processo, é ali que começa a venda. É quando o cara te diz não e tu vai tentar, tu vai pra cima, tu vai achar uma técnica, tu vai mostrar pro cara um feedback de um cliente, como tu fez comigo um mês atrás, mais ou menos, eu acredito, né? Eu tava com uma negociação lá, o cara tava empacando, precisava de um feedback, liguei pra ti e falei, Samuca, me dá um apoio. Isso. Passa um feedback pra ele lá, ele não tá acreditando que eu tô falando pra ele. Me ajuda, né? Samuca foi lá, falou lá com a secretária do cara e fechamos a venda. Pagaram ontem, inclusive. Ah, que legal. Pagaram ontem. Que legal. Deu tudo Muito certo. bom poder ajudar. Muito obrigado. E eu entendo que eu, por exemplo, 2 fatos. Primeiro, vender suco de laranja. Meu filho queria vender suco de laranja na padaria. Eu extremamente contra. Era contra no início, né? Vou comprar pronto da Macrovita. Não dá trabalho. Não dá trabalho, é rápido. E ele relutou até que em 2019 eu viajei e ele me mandou mensagem. Pai, comecei a fazer suco de laranja pra vender na padaria. Tá vendendo bem. Só avisou. E daí, o Rafa do jeito fiquei dele. 30 dias viajando, que eu fui lá pro Ushuaia de moto. Quando eu voltei, já tava vendendo e daí... Girando bem. Daí depois veio a questão da máquina, né? Porque logo no início que vocês começaram, eu fui indicado e vieram atrás de mim. E eu, não quero, não quero, porque demorou mais de 1 ano, né? Tranquilamente. Até que uma vez o Jânio conseguiu fazer uma ponte boa contigo. Isso, né? isso. O Jânio, um grande amigo teu, o Jânio é meu primo do Marcos também. Exatamente. O Jânio, acredito que ele deve ter falado, ouve com calma o pessoal lá. Aí eu lembro que a gente fez um teste, deixa eles colocar uma máquina numa semana, 2. Exato. Acho que ficou 1 mês a máquina aqui pra você testar, né, Samuca? E daí eu lembro até hoje. Eu não quero te mentir, mas puxa na câmera. Eu acho que a gente tava sentado nessa mesa. Eu, tu, o Marcos e acho que o Rafa tava junto. Exatamente. Foi ali que a gente deu... Fechamos o negócio. Eu lembro que tu tava com os relatórios e tal. Vamos ver se aumentou venda, se não aumentou. Não, eu fui bem difícil. O Samuca foi bem difícil de fechar. Foi 1 mês de teste, eu comparei a venda dos meses anteriores com aquele mês. Então houve um aumento nas vendas. Exato. E mais hoje eu virei fã de vocês porque tira o ruído da operação. Porque só quem tem um espremedor de suco de laranja na operação... Sabe o barulho que faz, né? Ele não percebe. Ele percebe quando tira. Enquanto tá fazendo, ele acha bonito. É muito barulho. E a mão de obra, né? É muito custoso, né? Porque fazer um suco é fácil. Agora, fazer sem suco... Nosso papel é otimizar a mão de obra. Então, não é tirar ela. É otimizar. Não. Ele vai poder fazer outras coisas. Exatamente. Então, otimiza a mão de obra, tira o ruído... E aumenta as vendas pelo apelo da máquina, né? Porque é legal ver tu fazendo suco e tal. E por ver as garrafinhas. As garrafinhas prontinhas e tal, né? É maravilhoso. Então, de uma empresa, ou da minha opinião, que era vender suco terceirizado, hoje a gente mudou. A gente só vende suco de laranja que a gente fabrica. Sim.
Excelente. Foi muito melhor, né? Que daí Muito tu mais vende margem lá embaixo na lanchonete, vende aqui em cima no café e e vende nas e garrafinhas. vendo no iFood. Legal, No delivery. maravilhoso. É um excelente case para nós. Para te mostrar, não me deixar mentir, vou te mostrar a nossa apresentação comercial. Lá no final, no slide, tem a parte de feedbacks. O primeiro da Big Pan. E meu muito obrigado à Conexon, né, por Isso. ser um apoiador do nosso Papo de Padaria. Imagina. Tamo E junto. fica aqui o exemplo para quem trabalha na área comercial, que essa frase que você falou, o não é um cheque pro Predatado futuro. pro E eu sou prova disso. Exatamente. O não que eu dei, no Exatamente. final virou um sim, e virou um sim com recomendação, né? Claro, Um feedback positivo, né? Com certeza, vira um cliente fiel que eu vou usar em toda a apresentação, eu vou falar da Big Pan, sem dúvida. Ô Guilherme, a Conexum Soluções, qual que é o diferencial dela? Hoje o nosso grande diferencial, Samuca, é entender a necessidade de um estabelecimento gastronômico, né, e ver o que a gente pode apresentar de soluções. Está no nosso nome, Conexo Soluções. Soluções em gastronomia. A gente conecta a tecnologia à gastronomia. Então nós começamos com a máquina de suco. Certo. Né? Foi como eu, recapitulando ali o que eu falei, o Carlos e o Marco. Quando eu falo Carlos, é Antônio Carlos também, tá? A gente conhece ele por Carlos. Começaram o projeto com outro sócio e vieram com a máquina de suco. E a gente sempre teve aquela vontade. Pô, beleza, a gente vende a máquina. O que mais que dá pra vender? Porque a máquina pro Samuca eu vou vender uma vez só. E aí? Pode vender uma maior, né? Posso vender uma maior depois, mas o tempo que isso vai levar, né? Isso. Por exemplo, a máquina que tu tem aqui é uma das máquinas menores e te atende muito bem, né? Então, como que eu mantenho a minha relação com o Samuca? Opa, vamos ver. As garrafinhas. Né? Vamos atrás, vamos atrás de uma recorrência, vamos buscar garrafinha para vender. Então a gente foi atrás de uma fábrica, hoje a gente tem uma parceria muito forte com uma fábrica lá de Araquari. Ela produz a garrafinha, faz o processo de silk, serigrafia. Se tu quiser, eu personalizo tua logo aqui e tal. Então a gente começou a vender as garrafinhas também, né? E dali a gente puxou uma outra necessidade que vem há muito tempo. Antes de você falar dessa necessidade, eu quero deixar aqui uma oportunidade para você. Claro. Imagina que lá do outro lado tem um empreendedor, tem um empresário do ramo de pizzaria, de restaurante, de supermercado, padaria, conveniência, que já vende suco de laranja, ou está pensando em vender suco de laranja. Como é que ele se conecta a vocês? Vamos lá. Como é que ele acha? Vamos lá. Primeiro ponto é o nosso Instagram. A gente acredita muito na parte de mídias, então lá no nosso Instagram você vai achar o nosso contato. O contato comercial é direto meu. Lá a gente consegue se conectar e conversar um pouco. Um ponto que eu quero deixar muito claro, o Samuca tá de prova, para quem vende ali a partir de 5 copos de suco por dia, a máquina já começa a valer a pena. E 5 copos de suco para uma operação, uma pizzaria, um restaurante, não é nada, né? Não é nada, não. Então a gente tem hoje possibilidades de a venda da máquina, a locação com opção de compra, né, que é um formato semelhante a um leasing. Né? Se quiser uma locação comum, para não se incomodar com nada, a gente também tem. Né? A gente desenvolveu diversas formas para levar a máquina para o mercado. E ali a gente começou e o negócio foi dando certo. E hoje a gente tem alguns outros produtos. Né? É isso, eu queria abrir aqui algumas questões. Inclusive, eu abri em primeira mão uma parceria que a gente acabou de fechar. Sério? Novidade? Novidade na área. Aqui no podcast Papo Padaria. Papo de Padaria. Isso não foi combinado. Igual pão de trigo. Igual pão de trigo, isso não foi combinado. Pão de trigo da Cunha Pão, um abraço pro Paulo lá. Quase perdi aqui. Isso não foi combinado. A gente conversando ali, eu pensei, cara, vou falar de uma novidade. A gente assinou segunda-feira agora, Samuca. Na Azumo, a gente é distribuidora a nível Santa Catarina inteira. Toda Santa Catarina? Toda Santa Catarina, a Azumo é a Conexo que trabalha. Certo. E vocês trabalham na parte de venda das máquinas e da assistência técnica e locação. Tudo com a gente. Certo. Tá? Mas a gente quer outros equipamentos, né? Não para tirar a Azumo é o nosso carro-chefe. A gente quer outros equipamentos. E a gente, quem que a gente pega, né? Vamos atrás de outras linhas. Então a gente fechou com a Ration, a gente é distribuidor Ration hoje também. Né? Que é o melhor forno combinado no mundo. Certo. Né? Claro, depende das operações, né? Depende do que o cara faz, mas hoje a gente tem muita atuação de forno na parte de fornos combinados, né? Certo. Os outros fornos, a Ration com a venda e assistência também? Vende assistência técnica. E é toda Santa Catarina? Na verdade, ela não tem exclusividade, mas também não tem limitação de território. Eu posso atuar no Brasil todo se eu quiser. Entendi. Mas nossos clientes são daqui, né, Samuca? O nosso negócio é a proximidade com o cliente, né? Mas o que eu quero falar aqui em primeira mão é que a gente assinou segunda-feira a distribuição de forma exclusiva com a empresa Tramontina. Tramontina! A linha de equipamentos, toda a região de Oeste, Meio Oeste, Serra,
a gente vai estar atuando com a linha de equipamentos da Tramontina. Equipamentos. Pô, a É. Tramontina tem equipamentos excelentes Tem na parte equipamentos de excelentes. inox para É cozinhas. Né? fogão, broiler, chapa, tudo da parte de equipamentos, a Conexo que vai trabalhar. Né? Inclusive, quinta-feira agora, o gerente comercial da Tramontina está vindo ali na empresa para a gente desenvolver aí a nossa estratégia de atuação e pé na estrada, né, Samuca? Coisa viajar linda, hein? pra... Semana passada, inclusive, saí da turma do DEI, eu fui direto para Chapecó. Chapecó. Cheguei lá 9 horas da manhã, diretaço, a noite toda na estrada. E é isso que move uma equipe comercial, né? É estar na rua, é visitar os clientes. Então, essa novidade aí para trazer pro pessoal. Primeira mão aqui pro Papo de Padaria. Parabéns, hein? 3 grandes marcas, Azumo, Rational e Tramontina. Exatamente. Fazendo jus ao nome. Conexo Soluções, conectando gastronomia e tecnologia. Eu vou te abrir mais uma aqui agora, Samuca. Oh, meu Deus do céu, eu não vou aguentar. Essa tu vai comprar. Essa eu vou comprar? Laranja, amigo. Laranja? Laranja. Agora a Conexo tá vendendo laranja também. Opa! O cara tem uma máquina de suco de laranja, ele precisa do quê? Da garrafinha da laranja. Não é? Claro. Vamos vender garrafinha, vamos vender laranja. Né? Então a gente começou, desenvolvemos mais uma vez uma parceria, um box dentro de Ceasa de um grande amigo do Antônio Carlos. Né? Então desenvolvemos isso e agora a gente vende a laranja também. Né? Que legal, hein? Então, nosso grande sonho sempre foi: a gente vai criar uma empresa onde a gente vai conectar diversas soluções. A máquina de suco, ela foi a pioneira. Ela vai estar sempre com a gente. Mas a gente vai ter outros grandes produtos, vamos ter insumos, complementares. A recorrência com a laranja, a recorrência com a garrafinha, vamos trazer ali a linha de equipamento da Tramontina. Porque às vezes eu entro num cliente, o cliente não quer uma máquina de suco, ele não quer por nada. Ele não vai me ouvir. Tudo bem, não quer, mas tá tudo certo. Uma chapinha aí tá precisando? Um fogão. Todo mundo precisa de uma chapa e de um fogão para começar uma operação gastronômica. É verdade. Fato. Isso. Né? A máquina de suco nem todo mundo precisa num primeiro momento. Né? Então, às vezes eu entro lá vou entrar com uma chapa, vou entrar com um fogão, vou criar relacionamento com o cara, vou vender umas garrafinhas, vou vender umas laranjas, até que eu vou virar amigo do cara. Né? E ali vai ficar muito mais fácil de um dia eu vender uma máquina de suco para ele. Óbvio, se fizer sentido para ele, não empurrar uma venda, né? É fazendo sentido para ele. Então, isso é o que a gente criou, né? Essa gama de produtos, de soluções para gastronomia. Esse foi o nosso caminho até aqui e ele vai ser cada vez maior. E qual é a visão de futuro de vocês? Olha, o nosso grande sonho, Samuca, é poder chegar aqui para o Samuca da Big Pan e tudo que tu precisar da parte de gastronomia a gente possa te atender. Esse é o grande sonho da Conexo. Né? Fazendo jus ao nosso nome. E o Guilherme, o que você está planejando para você para os próximos anos? Então, trazendo aí para enxergando aí? Trazendo um pouquinho para o nosso papo de antes ali, falando dessa evolução, né? Quando tu me convidou, Samuca, eu ficava grande ponto, fiquei, cara, o que eu posso trazer como uma mensagem? Né? O que eu posso trazer como um grande diferencial? E para mim foi essa história de alguém que sempre foi técnico financeiro, número, foi colocado num desafio comercial, sofreu as porradas da rua, as porradas dos clientes, né? Teve que recuar, teve que ir atrás, beleza, recuei, errei, desenvolve, trabalha, estuda, né? E vem agora novamente com uma outra energia para a área comercial para fazer um negócio acontecer. Então, nós estamos aí completando um ano toda essa mudança que a gente teve. E posso falar para ti, Samuca, hoje eu tenho certeza que a minha posição é na área comercial. Que legal. Criei uma paixão surreal. Né? Como eu falei, o Dale Carnegie me ensinou muito, muito mesmo. Então, sou extremamente grato por essa metodologia que aplica. Inclusive, amanhã é aniversário do Dale Carnegie, 113 anos. Tá? Então, 113 anos no VEI. De toda essa construção aí que foi. Inclusive, hoje o César estava falando isso. O César falou: não é 113 meu, é 113 da metodologia. O pessoal já achou que era dele lá. E isso mostra a importância do nosso legado, né? Exatamente. O que eu posso deixar, né? Exatamente. O Carnegie deixou isso, exatamente. Né? Que até hoje está transformando vidas. Exato. E ele não inventou nada, né? Ele catalogou algumas coisas que ele percebeu e transformou num método, né? Transformou num método. E quando eu abri esse podcast de hoje, eu abri falando do sucesso, né? O que é sucesso, né? Exato. E eu fiz essa pergunta porque quando a gente vai entrevistar alguém jovem e as pessoas jovens têm uma relação com essa palavra um pouco equivocada, né? Sim. Que parece que na internet, ali no Instagram, tá todo mundo bem e tu tá ralando, né? No Instagram parece que a vida é uma festa e não te convidaram, né? Então, quando a gente vê o Guilherme falando e ouvindo ele falar,
Não parece que tem só 27 anos, né? Porque você falou tanta preciosidade, tanto aprendizado, que parece que é uma pessoa que tem muito mais experiência, né? Então, eu queria perguntar para você, o que você acredita que é ter sucesso na vida? Você se considera um cara de sucesso? Vamos lá. Eu acredito que sucesso é tu ter a tua vida com algumas áreas bem equilibradas, vamos falar assim. O sucesso não é eu chegar aqui e poder falar, ó, Samuca, pô, estourei financeiramente, não sei o quê, não sei o que lá. Beleza, mas e a família, como é que tá? E os amigos? Uma coisa eu sempre... Era um sonho meu. O sonho do Guilherme sempre foi, pô, ser bem-sucedido financeiramente. Beleza, mas e as outras áreas que o Guilherme não pensava antes? O Guilherme não pensava na rede de amigos que ele tinha. Hoje para mim é muito importante. Saber, pô, eu tenho um pessoal que eu posso contar, eu tenho amigo, tenho família e tal. Então, para mim, isso é maravilhoso. Então, em resumo, Samuca, sucesso para mim é saber equilibrar as áreas e não deixar nenhuma delas desproporcional. Não adianta tu tá... Um dos cursos que eu fiz tem aquela parte a gente chama de estrela da vida. Tu dá uma nota para cada área da tua vida, depois tu linka todas elas. A roda da vida. A roda da vida, perdão. E tu vê como é que tá, né? Não adianta tu tá... O pessoal confunde sucesso só com questão financeira, né? Não adianta tu tá com a tua vida financeira lá em cima e, pô, tu não tem com quem contar. Né? Então, isso para mim foi algo que essa trajetória até então, eu me considero sim hoje um cara de sucesso. Yes. Graças a Deus, eu sou muito grato com tudo que aconteceu na minha vida até então. Né? Estamos no caminho, é óbvio que eu quero muito mais, né? Em todas essas áreas, mas eu me considero sim um cara de sucesso até então. Tudo que eu fiz me trouxe até aqui e tudo que eu vou aprender me vai levar a patamares futuros, né? É isso que eu penso. E se você pudesse dar uma sugestão, uma orientação, uma dica para quem está nos ouvindo lá do outro lado, um jovem que nem você, ou até alguém mais velho, que está pensando em se mexer, sair do sofá, fazer uma transição de área. Pô, sempre trabalhei no escritório, agora quero ir para a rua, ou sempre trabalhei na rua, agora quero ir para o escritório. Claro. O que a pessoa precisa desenvolver? O que precisa ter? Eu acho que o primeiro ponto é aquele de afiar o machado, né, Samuca? A gente tem que estar sempre se desenvolvendo, sempre em constante evolução. Quando a gente acha que sabe tudo, vem alguma situação como essa que eu comentei aqui, te dá uma porrada e te coloca no teu lugar. Não é assim, calma, tu não sabe, tu estás aprendendo. Então, isso aconteceu para me ensinar. Claro. Para me ensinar. E sou extremamente grato a tudo que aconteceu. Então, em resumo, qual que é a dica que eu posso dar pro pessoal? Se aperfeiçoem, vão atrás de conhecimento e não se assustem com as porradas que vai levar nesse processo, porque vão ser grandes. Mas a gente dá um passinho pro lado, para trás nunca, dá um passinho pro lado, segura as pontas, fica um pouquinho fora de cena se for o caso, se aprimora, estuda, pede ajuda. Eu sempre tive muito medo de pedir ajuda, porque eu achava que isso mostrava que eu era incapaz. Quando na verdade não. Isso mostra que eu tenho a humildade de pedir ajuda pro Samuca, que é um cara muito mais experiente que eu. Samuca, me ajuda aqui, como é que eu faço? E tá tudo certo. Isso não tem problema. Pessoal, isso aqui é um gigante, Guilherme Gigante Hoffman, de 1,69 m, né? Só pra deixar claro. Aqui. Então a dica é, se a vida te entregar um limão, nós estamos na padaria, faça uma torta de limão bem gostosa, né? E transforme num doce de vida. Exatamente. E faça um suco de laranja também, né? Suco de laranja. Mistura ali com limãozinho, que é bom pra gripe. E por falar em doce, tem aqui um brinde pra você. O nosso maravilha! Pastel de nata, o pastel de nata mais português do Brasil. Esse é famoso, hein? Esse é famoso. Então, pra você degustar amanhã no Muito obrigado, Samuca. Muito obrigado. E foi muito bom ter você aqui. Eu que agradeço. O nosso agradecimento, muito obrigado. Imagina. Muito obrigado a Conexo por ser nossa apoiadora, né? Estar conosco durante esse primeiro ano. Já estamos fazendo um ano de podcast. Olha aí como passa rápido. E foi muito bom poder contar com o apoio de vocês, né? Ano que vem estamos com um projeto de ter mais episódios e também ter alguns episódios itinerantes. Legal. E vai ser muito bom poder contar com o apoio de vocês ano que vem certeza. também, se a gente conseguir fechar essa parceria. Tamo junto. Estender por um pouco mais tempo, né? Tamo junto. O nosso agradecimento também à Refrisul, Claro. do Edson, né? Claro. O Edson vai ser também o nosso entrevistado mês que vai vem. vir aí? Legal. Vamos fechar os 3 patrocinadores. Com certeza. Então, a Refrisul é uma empresa que desenvolve projetos e também fabrica equipamentos para gastronomia. Claro.
Refrisul foi um grande parceiro nosso, Samuca, em alguns momentos ali nos indicou bons clientes, né? O Lauro, o Edson lá, agradecer pela essa parceria, por essas indicações. Eles são um grupo que prezam muito pelo relacionamento com o cliente também. Isso. É uma grande inspiração nossa a forma que eles Nós trabalham. somos clientes da Refrisul desde o início da Refrisul, Olha praticamente, só. e desde o nosso início, né? Legal. Então a gente tem um carinho muito grande pela Refrisul e são pessoas maravilhosas. O Lauro, o Edson sempre estão dispostos a nos ouvir e são parceiros de verdade, também está apoiando financeiramente o nosso projeto. Bacana. Então, se você tem um sonho de fazer uma padaria, um supermercado, enfim, uma confeitaria, ligue para a Refrisul, que eles vão te ajudar a desenvolver o projeto e executar também. Sem dúvida. E, claro, a Cunhapan, do seu Valdemar, Cunhapan, distribuidora de produtos de matéria-prima e insumos para gastronomia, né? Sim. Padaria, supermercado, restaurante, pizzaria. Legal. É um grande apoiador nosso. E que bom que a gente tem amigos que acreditaram nesse projeto. Exatamente. E nos apoiaram para ter esse ano, né? O primeiro ano que a gente até foi premiado pela Enfo. Então, obrigado a todos. Se você chegou até aqui, deixa o seu joinha, se inscreva no nosso canal, ajude a nós crescermos lá no número de inscritos. E conte com a gente. Se Maravilha. A vida é entregar um limão, faça uma torta gostosa e transforme na doce vida. Maravilha. Obrigado, hein? Obrigado, Samuca. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. É uma honra ser patrocinador. E tamo junto. Maravilha. Valeu.